E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro. Ontem tivemos a nossa live aqui no canal, você que não viu, vai estar passando nos cards aqui em cima, no final desse vídeo, vai estar aqui do lado nos relacionados. Então, hoje não teremos live, tá? Porque eu fiz ontem, então hoje não vai ter live. Só na quinta-feira. Lembrando que as lives aqui no canal são todas as terças e quintas, 4 horas da tarde. Olha, neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês o seguinte. O Botafogo se despediu das redes sociais do Luiz Henrique e o jogador também se despediu do Botafogo, tá? Vamos trazer aí a despedida do Luiz Henrique, ele que já está no Zenit da Rússia. Eu quero conversar com vocês também sobre o zagueiro Jair. Muita gente perguntando, cadê o Jair? Quando que o zagueiro vai chegar no Botafogo? Já fechou mesmo? Eu quero explicar todos os detalhes do zagueiro para vocês. Quero conversar com vocês também sobre o Yokohama Marinos do Japão, recusou a segunda proposta do Botafogo pelo centroavante Anderson Lopes. Então, a segunda proposta feita, recusada pelo Yokohama Marinos, pelo centroavante Anderson Lopes. E para fechar, vamos entrar aqui nos detalhes da negociação com Bitelo. Tem um impasse, a negociação agora está um pouco complicada, está dando ruim a situação do Bitelo. Tomara que venha, porque a torcida está numa expectativa muito grande. A gente já criou uma expectativa em cima do Bitelo. Não é possível que isso vai dar errado. O Botafogo, eu sei que é difícil, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nessa negociação com o Bitelo. Mas, cara, assim, a torcida do Botafogo, ela já conta com o Bitelo para essa temporada. Então, assim, cara, não é possível que o Bitelo não vai ser jogador do Botafogo. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, de graça, não custa nada. Se puder, quiser, vire membro do canal, só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro conversando com vocês a situação da despedida do Luiz Henrique. Primeiro, o Botafogo se despediu dele nas redes sociais e depois o jogador também nas redes sociais. O Luiz Henrique, que é reforço da equipe do Zenit, ele se despediu do Botafogo, abre aspas aí para ele, que ele falou o seguinte, ó. Foi com a estrela solitária no peito que eu tive o ano mais feliz da minha vida e da minha carreira. O Botafogo e a sua torcida sempre vão estar no meu coração. Para todo torcedor glorioso, eu quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos. Vocês me apoiaram desde o primeiro instante em que eu vesti as cores do clube. Em qualquer lugar, sempre foram carinhosos comigo e com a minha família. E isso é especial, é diferente, não se compara. Escreveu aí Luiz Henrique nas redes sociais. E ele continua dizendo o seguinte: vivemos tarde e noite gloriosas, emocionantes, tensas e fomos felizes no final. Conseguimos entrar para a história juntos. Só temos uma vida e eu sou muito feliz de ter vivido ela com vocês. Muito obrigado ao grupo de jogadores, à comissão técnica, aos funcionários do clube. Sou grato por tudo, sou grato ao Botafogo. Deus abençoe a todos vocês. Então, Luiz Henrique nas redes sociais se despedindo do Botafogo. Ele que deixa o glorioso com 55 jogos, 12 gols, 5 assistências, o rei da América, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Não vou ficar aqui debatendo mais sobre a escolha, cada um sabe o que faz. Boa sorte para ele na Rússia. Eu tenho uma gratidão enorme pelo Luiz Henrique, desde o começo ao fim. Desde o momento que ele vem para o Botafogo, não era uma negociação fácil. Ele estava na Europa, ele estava na Espanha. Ele aceita a jogar no Botafogo no começo do ano, aonde
a gente ainda não tinha um time espetacular, a gente ainda não tinha um técnico espetacular. Os reforços, a maioria ali, chegou no meio do ano. O Arthur Jorge chegou depois e ele aceita o projeto do Botafogo, ele aceita a jogar no clube e sai desse tamanho e sai ainda ajudando o Botafogo. Financeiramente foi uma negociação muito boa para o clube e ainda ajudou a trazer o Arthur, vai ajudar a trazer o Wendel no meio do ano. Então, assim, gratidão mesmo, desejo tudo de bom pro Luiz Henrique e vai ser difícil arrumar outro, cara. Luiz Henrique e Almada, é muito difícil você arrumar outros jogadores aí desse nível, tomara que a gente consiga. Olha, deixa eu conversar com vocês agora sobre o zagueiro Jair. A torcida tá perguntando muito, cadê o zagueiro? Ele que ainda não foi oficializado pelo Botafogo, mas ele já fechou, tá? O Jair, ele é reforço do Botafogo, já tá tudo certo. Ele ainda não foi oficializado, mas já tá tudo certo. Ele tá com a seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano que acontece na Venezuela. A primeira fase vai até 1º de fevereiro. Então, cara, a gente não vai ter o Jair na final contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil no dia 2. Por quê? Porque a primeira fase do Sul-Americano que acontece na Venezuela, a primeira fase vai até o 1º de fevereiro. Então, cara, mesmo se o Brasil fosse eliminado na primeira fase, não dá tempo, porque termina 1º de fevereiro e a final contra o Flamengo é no dia 2 de fevereiro. Então isso aí é certo, o Jair, ele tá fora do jogo contra o Flamengo nessa final da Supercopa do Brasil. Se o Brasil for avançando e chegar na final, a final é no dia 16 de fevereiro, mas ainda vai ter possibilidade dele jogar contra o Racing pela Recopa Sul-Americana. Então talvez a gente possa ter o Jair na Recopa Sul-Americana contra o Racing, né? Jogos que acontecem ali no final de fevereiro. Então, cara, é isso. O Jair, ele já é reforço do Botafogo, ele ainda não tá no clube porque ele tá com a seleção brasileira sub-20 jogando o Sul-Americano na Venezuela e em breve ele tá chegando aí no Glorioso. Olha, o Botafogo fez mais uma proposta pelo o atacante, o centroavante Anderson Lopes, da equipe do Yokohama Marinos, e a equipe japonesa recusou, cara. Essa proposta, informação do Vene Casagrande, foi de 12 milhões de reais. Ele que já tem 31 anos de idade, só para vocês terem uma ideia, né? O mercado tá ficando tão louco, o mercado tá tão inflacionado, tá tudo maluco. Na época que o Botafogo compra o Tiquinho Soares, que tem mais ou menos a mesma idade do Anderson Lopes, o Botafogo na época pagou 5 milhões de reais. Claro, são contextos diferentes, porque se você pegar o Anderson Lopes no Japão, ele é ídolo. Ele é o melhor jogador do campeonato japonês. Só para vocês terem uma ideia, nessa temporada pelo Yokohama Marinos, foram 55 jogos com 36 gols e 8 assistências. Na época que o Tiquinho vem, eu acho que o Tiquinho estava na Grécia. Ele já não estava em grande fase na Grécia, mas só para vocês terem uma noção. Na época que o Botafogo compra o Tiquinho Soares, o Botafogo pagou 5 milhões de reais. E agora, o Botafogo fez uma proposta de 12 milhões de reais pelo Anderson Lopes e a proposta foi recusada. Então, para você ver como é que está o mercado. Como eu disse, o Anderson Lopes, ele já não é novinho, ele tem 31 anos de idade. E essa proposta de 12 milhões de reais, uma proposta recusada. Não é fácil, a negociação não é fácil, o Botafogo segue com interesse, o Botafogo segue negociando, mas a equipe japonesa não vai liberar facilmente, até porque ele renovou o contrato recentemente, até 2027, é ídolo, é o principal jogador do futebol japonês. O Botafogo segue tentando, mas é uma negociação muito complicada e, cara, pra tu ver, cara, os valores já estão lá em cima e mesmo assim a equipe japonesa não abre mão. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, conversar sobre o Bitelo e explicar tudo pra vocês que tá acontecendo nessa negociação, que tá um pouco difícil, tá difícil. Nesse momento, a situação do Bitelo é muito difícil. Fica aí, já volto.
Voltando aqui para a gente falar sobre o Bitelo, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, Bitelo, como é que tá a situação do Bitelo? Nesse momento, cara, tá difícil, porque tem um impasse, cara. Qual é esse impasse? A forma de pagamento. O Botafogo e a equipe do Dinamo Moscou da Rússia já entraram no acordo. 113 milhões de reais. É isso que o Botafogo pode pagar no Bitelo. 113 milhões de reais. Só que o que acontece? A equipe russa do Dinamo Moscou está querendo metade à vista. E esse que é o problema, porque isso nunca aconteceu na história do Botafogo, talvez até na história do futebol brasileiro, porque se você pegar esses valores, cara, é porque hoje o Botafogo é SAF, e como eu disse, o mercado tá tão maluco, o mercado tá tão inflacionado, porque ano passado, quando o Luiz Henrique chega no Botafogo, quando o Almada chega no Botafogo, 100 milhões de reais, a gente tomou até um susto, né? A gente, caraca, 100 milhões de reais no Luiz Henrique, cara. A contratação mais cara da história do futebol brasileiro, lembra? O Luiz Henrique, quando chega no Botafogo, depois Almada, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E hoje a gente está falando de pagar 113 milhões no Bitelo. Com todo respeito ao Bitelo, 113 milhões no Bitelo. Imagina você ter que pagar isso a metade à vista. É isso que o clube russo está querendo. Então a torcida do Botafogo, tem algumas pessoas que acham que tudo é fácil. Não, o Botafogo está com dinheiro, o Botafogo vendeu o Luiz Henrique. Cara, não é assim, cara. Isso nunca aconteceu na história do Botafogo e isso nunca aconteceu, talvez, na história do futebol brasileiro. Porque se o Botafogo pagar a metade à vista, a gente está falando de 56 milhões de reais. O Botafogo tem que pegar 56 milhões de reais e pagar isso à vista. Isso nunca aconteceu na história do Botafogo. Tanto é que aqui no futebol brasileiro, a informação que a gente tem é que o Botafogo está tentando diminuir essa entrada, porque aqui no futebol brasileiro a entrada é no máximo 30%. No máximo. O Botafogo teria que dar de entrada no máximo 30%. Os caras estão querendo 50%, a metade. Então, cara, um recado aqui pro torcedor. Não, o John Textor tem obrigação de pagar. Ele tá mandando dinheiro pro Lyon, ele tem obrigação. Ele vendeu o Luiz... Gente, não é assim. Gente, não é assim. A gente tá falando de um fluxo de caixa. Isso pode atrapalhar o Botafogo totalmente dentro do clube. O Botafogo pode começar a sofrer com fluxo de caixa. Não é assim, gente. Uma contratação desse tamanho, é muito difícil você pegar metade desse valor e você dar a metade. A gente tá meio paranoico com isso porque a gente... É o que eu tô falando, o mercado tá tão maluco, 113 milhões no Bitelo. Vamos ser real? Vamos ser real? Cara, se fosse dentro da realidade de um futebol que a gente sempre esteve acostumado, no máximo, o Bitelo custaria ao Botafogo 60 milhões, no máximo. No máximo 60, 70, no máximo 80. O Bitelo está custando 113 e os caras querem a metade à vista. Então não é assim, cara. Isso pode trazer um grande problema para o Botafogo, até mesmo no fluxo de caixa. Eu tô realmente com receio que essa negociação possa dar errado. Por quê? Eu tenho quase certeza que o John Textor não vai aceitar isso. Espero estar errado. Espero que o John Textor faça uma loucura, pede esse dinheiro, vou pagar à vista, porque a gente já está aí vários e vários dias negociando com o Bitelo, a torcida já acha que o Bitelo é jogador do Botafogo, todo mundo quer o Bitelo, então eu vou pagar. Eu acho difícil ele fazer isso. Eu acho que o Bitelo só vem para o Botafogo se eles entrarem no acordo. E segundo a reportagem aqui, eu acho que o Matheus Medeiros trouxe informação, Medeiros, o GE também, de que tem 2 clubes interessados no Bitelo, um do exterior e outro do Brasil, que estariam dispostos a pagarem à vista o que a equipe russa está querendo. Aí é problema dos caras.
Se tem clube brasileiro aceitando isso, eu duvido. Eu duvido qualquer clube brasileiro pegar 56 milhões de reais e dar à vista e parcelar o resto. Eu duvido que algum clube brasileiro faça isso. Se fizer, vai me surpreender. E se tem realmente concorrentes, aí o Botafogo tem que agilizar. Cara, se o Botafogo tiver, paga. Eu acho difícil, eu acho que isso pode dar até problema de fluxo de caixa no Botafogo. Não é simples você pegar esse dinheiro todo e dar a metade. A gente está vendo que isso pode ser uma implicância deles com o Botafogo, porque o Bitelo quer jogar no Botafogo. Até agora o Bitelo não se reapresentou. O Bitelo está no Brasil e os russos estão irritados com isso. Então talvez isso aqui possa até ser... Os caras estão de má vontade com a gente. Então é um absurdo. Então, para quem acha que é simples, caia na realidade. A gente tem que cair na realidade. Não é simples. O Botafogo tem dinheiro. Não é simples, gente. Não é simples. Não é do jeito que a gente quer. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.